E aí pessoal, na aula de hoje nós vamos resolver essa questão onde envolve aqui 3 famílias consumindo 3 tipos de produtos, porém em quantidades diferentes. Esse assunto aqui trata-se na matemática de sistemas lineares e nós vamos resolver essa questão através de 2 métodos. O primeiro processo será pelo método determinante, mais precisamente regra de Cramer, e o segundo método será pelo método do escalonamento. Então, para quem quer aprender, quer assimilar ou quer recordar esse assunto, fiquem comigo até o final dessa aula, onde além de responder a pergunta que é o valor do hambúrguer, nesse caso, nós vamos aproveitar e calcular todos os custos envolvidos aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo trabalhando na educação aqui no Japão, e deixo na descrição do vídeo outras informações complementares, não apenas sobre a minha vida profissional, mas principalmente sobre esse assunto de hoje, que é muito importante aí, principalmente para quem está estudando aí para os vestibulares. Aproveito também para convidar a quem ainda não se inscreveu, inscreva aí nesse canal. Se gostar da didática, deixa o seu like, que é muito importante para o nosso projeto. E também pode deixar ativado o sininho que fica logo abaixo do título desse vídeo para ser notificado das novas aulas, novos vídeos que eu produzo semanalmente, seja de matemática, seja de física. Vamos então para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Bem, então vamos agora à resolução da questão e nós vamos fazer essa resolução através de 2 métodos. O primeiro método será pela regra de Cramer, e para quem quer aprender ou para quem ainda nunca viu esse assunto, eu vou deixar o link desse tema para que vocês possam assimilar melhor. Okay? Mas de qualquer forma eu vou estar fazendo um resumo desse método aí. Na lanchonete São Luís, a família Cabrini gastou R$ 64 na compra de 3 hambúrgueres e 4 sucos. A família Sanches gastou R$ 35 comprando 2 hambúrgueres, um suco e um refrigerante. Já o casal Ivo e Lúcia consumiu 2 hambúrgueres e 2 refrigerantes, gastando R$ 32. Se produtos do mesmo tipo têm sempre o mesmo preço, cada hambúrguer custa em reais. Então nós temos aqui as alternativas: 10, 12, 13, 14, 15 reais. Então cabe a vocês decidirem ou resolverem qual é o valor exato do hambúrguer. Nesse caso aqui nós vamos resolver e vamos calcular o preço do hambúrguer, mas já vou aproveitar e também calcular o preço do suco e do refrigerante também, ok? Vamos agora então ao primeiro método, que nós chamamos de regra de Cramer. Bom, no que consiste a regra de Cramer? Vamos lá fazer passo a passo, porque ele é um processo cheio de detalhes, então prestem bastante atenção para que vocês não percam o fio da meada aqui. Primeira coisa nesse método é nomear. Como eu tenho aqui em jogo valores a serem calculados de hambúrguer, suco e refrigerante, vamos fazer uma nomenclatura para facilitar aqui, para não estar escrevendo por extenso toda hora hambúrguer, suco e refri, tá? Então vamos lá. Vamos chamar de H o hambúrguer, S o suco e R o refrigerante. É claro que alguém poderia usar também uma outra nomenclatura, como X, Y e Z, tá? Mas eu recomendo, quando se trata assim de particularidades, você já nomear com as iniciais de cada incógnita, para facilitar também a sua resolução e a sua identificação também, tá? Então vamos nomear dessa forma aqui. Feita essa nomeação, vamos montar agora as equações. Como é que eu monto essa equação? Vamos lá, olha só. Nessa primeira linha aqui, vamos montar a equação da família Cabrini. Então vamos lá. Eles consumiram o quê? 3 hambúrgueres, 3H, mais 4 sucos. E gastaram no total R$ 64. Eu vou só colocar aqui o 64 sem a vírgula, depois no final a gente coloca, tá? Só para ficar mais fácil aí a visualização e o cálculo. A família Sanches consumiu 2 hambúrgueres, mais um suco e mais um refri, totalizando aí o gasto de R$ 35. E o casal Ivo e Lúcia gastaram 2 hambúrgueres, mais 2 refrigerantes. Observe que eu coloquei aqui tudo na ordem certa, e gastaram os dois juntos R$ 32. Muito bem, agora vem realmente o processo de montagem do cálculo com a regra de Cramer, que diz o seguinte: a regra de Cramer, nós utilizamos o conceito de determinantes. O que é determinante? Bem, eu vou montar aqui um determinante, vou nomear como a letra D maiúsculo. Determinante
é igual a esse conjunto de números organizadamente colocados dessa forma. Aqui, nessa primeira coluna, que seria essa aqui, é a coluna dos hambúrgueres. Essa segunda coluna seria do suco e a terceira, naturalmente, seria do refrigerante. Bem, como é que nós vamos dispor esses números? É o seguinte, veja que a primeira linha aqui é da família Cabrini. Então, eles consumiram aqui 3 hambúrgueres e 4 sucos. Como não consumiram nenhum refri, eu coloquei 0 aqui. Então, você sempre, onde eles não consomem, coloque o 0. Na segunda linha, a família Sanches, que consumiu 2 hambúrgueres, 1 suco e 1 refri. Então, eu coloquei aqui 2, 1 e 1 nessa ordem aqui. E o casal Lúcia e Ivo consumiram 2 hambúrgueres e 2 refrigerantes. Como não consumiram suco, então você coloca o 0 aqui na coluna do suco. Bom, feito isso, como é que nós vamos calcular determinante? Para quem quer aprender ou quem quer revisar determinantes, eu vou deixar aqui no alto o link de uma aula sobre como calcular o determinante desde o início, tá? Mas de qualquer forma eu vou fazer aqui nesse cálculo um pequeno resumo. Como é que eu calculo determinante? É assim, você dispõe os números dessa forma e copie fora dessa barrinha de determinante, você copia as 2 primeiras colunas, que seria 3, 2 e 2. É copiar essa primeira coluna e a segunda coluna aqui, 4, 1 e 0. Feito isso, que você vai separar esse trio aqui, que eu chamo de diagonal principal. É essa diagonal que cai da esquerda para a direita, a segunda diagonal aqui e a terceira diagonal aqui. O que eu faço com essas diagonais? Então ela é igual. Você vai multiplicar cada diagonal e coloque dentro do parênteses. Então, olha, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Aí você coloca aqui o 6. Mais 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, coloque o 8 aqui, e o terceiro aqui nem vou colocar, porque ó, 0 vezes 2 vai dar 0, 0 vezes 0 dá 0, então morre aqui. Mas vou colocar aqui só para quem quiser depois revisar e entender por quê. Agora, muito importante é esse sinal de menos aqui, ó. Esse parênteses aqui você soma, não importa se o valor aqui dentro deu positivo ou negativo, não importa. Aqui é a mesma coisa, você vai abrir um outro parênteses, só que você vai agora colocar dentro do parênteses o produto das diagonais secundárias, que são essas aqui, olha. Então, começamos aqui por essa diagonal aqui fora. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Então, vai dar 16. Esse daqui, 3 vezes 1 dá 3 vezes 0 vai dar 0. E a terceira diagonal também vai dar 0, porque 0 vezes 1 dá 0, vezes 2 vai dar 0 também. Então, aqui ficou mais 0, mais 0. Bom, aqui dentro desse primeiro parênteses, 6 mais 8 vai dar 14. Nem precisa colocar entre parênteses, porque aqui fora tem um sinal de positivo. Agora aqui dentro, ficou aqui 16 mais 0 vai dar 16. Só que, com esse menos aqui fora, menos vezes mais vai dar menos 16. 14 menos 16 vai dar quanto? Vai dar menos 2. Para quem também não se lembra, regrinha de sinais, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo de como a gente faz esse tipo de cálculo. Por que mais, menos, às vezes dá menos, outra vez dá mais. Muita gente confunde regrinha de sinais de multiplicação e soma, tá? Então, para tirar essa dúvida, eu deixo o link também com uma aula explicativa. Muito bem, então guarde bem esse valor que nós acabamos de determinar. Então, o valor do determinante D é igual a menos 2, que nós vamos utilizar para o cálculo dos valores do refrigerante, do hambúrguer e também do suco. Agora é o seguinte, agora nós vamos calcular, como nós queremos saber o valor do hambúrguer, nós vamos calcular um determinante chamado DH. O que é? Determinante do hambúrguer. Bom, como que é isso, professor? Então vamos lá. Bem, eu vou chamar aqui de DH, então, o determinante do hambúrguer. Como é que é feita essa montagem? É o seguinte, lembra que do original, quando eu calculei o determinante DH, eu coloquei aqui a quantidade de hambúrguer, do suco e do refrigerante. E coloquei aqui nessa disposição aqui. Agora, para você calcular o DH, o que você vai fazer? Você vai pegar os valores finais, olha só, 64, 35, 32 foram os valores do custo total que cada família pagou, correto? Você vai pegar essa coluna e substituir na primeira coluna do hambúrguer. Então, no lugar de 3, 2 e 2, eu vou colocar 64, 35 e 32.
O restante das colunas você mantém da mesma forma, 4, 1 e 0, 0, 1 e 2. E da mesma forma, com o mesmo raciocínio, nós vamos calcular o suco, só que aí no lugar da coluna do suco nós vamos substituir esses valores aqui dos totais. Este é o conceito da regra de Cramer. Bom, eu não vou aqui entrar no detalhe do cálculo, porque já mostrei aqui no primeiro exercício, no cálculo do determinante D. Então, usando o mesmo artifício, você vai chegar no valor aqui, o DH vai ser igual a menos 24. Quem ficar com alguma dúvida, escreva aí, eu resolvo aí a parte, tá? Então, eu calculei aqui o determinante DH. Agora, o truque final, como é que eu calculo o valor do hambúrguer? Bom, o valor do hambúrguer será DH dividido pela determinante D. Ora, quanto que deu o meu DH? Menos 24. Quanto que deu o meu determinante D? Menos 2. Bom, todo mundo sabe que numa divisão e na multiplicação a regra de sinais é a mesma. Então, menos dividido por menos vai dar mais. E 24 dividido por 2 vai dar 12. Ora, então eu calculei que o hambúrguer me custou R$12. Então, já respondi então a pergunta da questão, que é a alternativa B. Mas vamos agora, a título de curiosidade, calcular os demais custos. Vamos então calcular agora o suco, seria o nosso DS. Então, no cálculo do DS, conforme já tinha adiantado, na coluna do suco eu substituo aqueles valores originais de 4, 1 e 0 pelos valores totais 64, 35 e 32. O restante das colunas eu mantenho originalmente com os valores. Bem, calculando daquele mesmo processo que eu fiz aqui logo no início, eu vou chegar no resultado aqui de menos 14. Então, o valor do suco será, utilizando aqui a mesma fórmula, que seria o DS, sobre D de novo, tá? Sempre pelo determinante original, que é o D. Menos 14 dividido por menos 2, menos com menos vai dar mais, 14 dividido por 2 vai dar 7. Então, o meu suco custa R$7. Sempre observando, gente, que esses valores são fictícios, tá? E, por fim, o refrigerante. O valor do refrigerante nós vamos montar da mesma forma. Calculando, então, o valor desse determinante RDR, vamos chegar ao valor de menos 8. Ora, se é menos 8, então o meu refrigerante vai custar menos 8 sobre menos 2, que vai me resultar em R$4. Então, cada refrigerante, nesse caso, custou R$4, o suco custou R$7 e o hambúrguer me custou, então, R$12. Se vocês quiserem conferir, basta você substituir aqui, olha só, por exemplo, 3 hambúrguer mais 4 sucos, o hambúrguer custou 12, 3 vezes 2 vai dar 36, 4 vezes R$7, que é o suco, 28, 28 mais 36 vai dar 64. E assim, você pode conferir aqui também por essas outras linhas aqui da família Sanches e do casal Lúcia e Ivo também, se vocês colocarem os valores aqui, vão chegar aos valores definidos logo no início do exercício. Entenderam? Tá, vamos fazer agora com um outro processo chamado escalonamento, que talvez o pessoal se identifique mais com esse novo processo. Mas para quem gosta de resolver determinante, esse método aqui, particularmente prefiro esse daqui. Ok? Vamos então ao segundo método. Vamos lá. Bem, então agora nós vamos para o segundo método, que chama-se escalonamento. Você vai copiar as 3 equações conforme nós fizemos no primeiro método lá. Então, na primeira linha, vamos aqui colocar a equação da família Cabrini, que seria 3 hambúrgueres mais 4 sucos e totalizou aqui R$64. A família Sanches consumiu 2 hambúrgueres, 1 suco mais 1 refrigerante, totalizou aqui R$35. E por último aqui, o casal Lúcia e Ivo, que consumiu 2 hambúrgueres mais 2 refri e pagou no total R$32. Bom, no que consiste o método escalonamento? É o seguinte, gente. Vocês percebem que eu tenho aqui 3 equações, mas eu tenho 3 incógnitas, ou seja, 3 valores que eu tenho que descobrir, que seria o H de hambúrguer, o S, o suco e o refrigerante. Então, quando eu tenho 3 incógnitas mais 3 equações, é possível eu resolver. Mas o ideal é que eu consiga resolver por parte nesse método aqui. Então, como assim? Vocês percebem que aqui no primeiro
eu tenho hambúrguer e suco. Seria bom se eu tivesse uma segunda equação com hambúrguer e suco também. Então, o que consiste esse escalonamento? É o seguinte, eu pego esses dois últimos aqui e tento eliminar esse refrigerante aqui. Se eu conseguir eliminar, deixando apenas hambúrguer e o suco, aí eu vou fazer a soma com esse primeiro aqui e consigo descobrir o valor do hambúrguer. Bom, falando assim é difícil de entender, não é isso? Então, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos copiar essas duas equações e tentar eliminar o refri. Então vamos lá, seria 2 hambúrguer mais um suco mais um refri que deu R$35. E a última equação que é 2H, 2 hambúrguer mais 2 refri deu R$32. Bom, pelo método da adição, seria o que? Se eu somar os valores verticalmente, eu deveria eliminar pelo menos um. Só que se eu somar aqui, ó, 2 mais 2 vai dar 4H. O S também não consigo eliminar. O R também, se eu somar aqui, vai dar 3. Ou seja, ninguém vai sumir aqui. Então, se eu quero desaparecer com o R, se aqui embaixo está 2R positivo, o legal seria se aqui em cima fosse 2R negativo, não é isso? Porque se menos 2R com mais 2R desapareceria. Só que aqui é 1. Bom, eu consigo transformar esse 1 aqui em menos 2? Sim, desde que eu multiplique por menos 2. Só que eu não posso ir multiplicando só esse daqui e deixar os outros do jeito que está. Aí eu estaria cometendo um crime matemático, né? Porque estaria forçando uma barra aqui de uma forma errônea. Então, se eu multiplicar um termo de uma equação por um número, eu tenho que multiplicar todos os termos. Bom, então significa o seguinte. Se eu multiplicar o 1R por menos 2, eu tenho que multiplicar todo mundo. Então eu multiplico todo mundo por menos 2. Como é que vai ficar essa equação? Então, ó, menos 2 vezes 2 vai dar o quê? Menos 4H. 1S vezes menos 2 vai dar menos 2S. Menos 2 vezes 1R vai dar menos 2R igual a menos 2 vezes 35 vai dar menos 70. Agora eu vou copiar o de baixo. Sempre copie na ordem certa. H embaixo de H e R embaixo de R. Igual a 32. Agora sim, agora eu posso somar verticalmente os termos. Menos 4H com mais 2H vai dar menos 2H. Menos 2S com mais 0, né, que aqui não tem nada, vai ficar menos 2S mesmo. E aqui eu chego no objetivo que eu queria. Menos 2R com mais 2R vai sumir. Então vai dar 0, não preciso escrever. Então aqui vai ficar menos 70 com mais 32 vai dar menos 38. Bom, eu formei aqui então uma quarta equação, né? Porque já tem essas três, eu consegui formar uma quarta equação. Essa quarta equação eu vou somar com essa primeira aqui agora, porque eu tenho duas equações e duas incógnitas iguais, que é o H e o S. Então eu vou copiar aqui em cima. 3H mais 4S igual a 64 e copio agora o de baixo, menos 2S igual a menos 38. Bom, de novo eu recaio naquele caso. O ideal seria que eu conseguisse somar e eliminar uma das incógnitas. E qual seria a melhor incógnita para eu eliminar? Seria o suco, porque se eu eliminar o suco, vai me restar exatamente só o hambúrguer, que é o valor que eu quero descobrir. Mas do jeito que está aqui, se eu fizer soma verticalmente, 3H menos 2H vai dar 1H, beleza. 4S menos 2S vai dar 2S positivo, então não vou conseguir eliminar o suco. Agora, se aqui embaixo, ao invés de menos 2 fosse menos 4, seria perfeito, porque 4S positivo com 4S negativo zeraria. Bom, mas aqui está fácil, basta multiplicar aqui por 2, mas aí tem que ser todos os termos. Então vamos lá, copia o de cima, normal, 3H, mais 4S igual a 64. Agora o de baixo eu vou multiplicar todo mundo por 2. Ó. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Então, menos 4H. Oi. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4S. Menos 38 vezes 2 vai dar menos 76. Somando aqui, então vai ficar, olha só, 3H menos 4H, mais 3 com menos 4 vai dar menos 1H. Eu não preciso escrever 1, tá? 4S com menos 4S, some, vai zerar, né? Porque o mesmo valor com sinais negativos sempre vai dar 0. E 64 menos 76 vai dar quanto? Vai dar menos 12. Sempre lembrando aquela história, quando você se confunde com sinais, você pensa assim, você tem R$64 no bolso e vai gastar 76. É claro que vai ficar devendo 12, então ficou menos 12. Bom, quando a minha incógnita dá negativo, você vai transformar ele em positivo. Mas como?
multiplicando todo mundo por menos 1. Então, menos 1 vezes menos H vai dar o quê? H positivo. Menos 12 vezes menos 1 vai dar 12 positivo. Ou seja, eu cheguei no valor aqui que eu queria, que é o hambúrguer custa R$12. Então, eu consegui, pelo método do escalonamento, também descobrir que o valor do hambúrguer é R$12. Agora, como é que eu descubro os outros valores? Os outros valores agora fica muito fácil de descobrir, gente. Olha só. Por exemplo, na primeira equação, a equação aqui da família Cabrini. Eu vou copiar aqui 3H mais 4S igual a 64. Como o meu hambúrguer custa R$12, no lugar do H eu coloco 12. Então, 3 vezes 12 mais 4 vezes o S igual a 64. Mas 3 vezes 12 vai dar quanto? Esse valor vai dar 36. 36 mais 4S igual a 64. Como 36 é positivo, vou passar para lá, ele vai ficar negativo. Então vai ficar 4S é igual a 64 menos 36. Bom, quanto que vai dar essa conta aqui? 64 menos 36 vai dar 28. Como o 4 está multiplicando, vou passar para lá dividindo. Então o meu suco será 28 dividido por 4, que é igual ao quê? Igual a R$7, conforme eu já tinha descoberto pelo primeiro método. Lembra? Então o suco custa R$7. Da mesma forma, eu vou descobrir o valor do refri, que é esse daqui. Ó. Vamos substituir no último. Quem quiser substituir no do meio também daria, porque eu tenho o valor do H, eu tenho o valor do suco, vai me sair o valor do refri. Mas aqui está mais fácil, que tem menos incógnita. Então vamos substituir aqui. Ó. 2 vezes o hambúrguer, quanto custa o hambúrguer? Custa 12. Mais 2 vezes o refri é igual a 32. Bom, mas esse cara aqui custa o quê? 2 vezes 2 dá 24. Eu já vou passar direto para lá. 2 vezes o refri é igual a 32 menos 24. Bom, 32 menos 24 vai dar quanto? 8. Então, fazendo aqui 2 vezes o R igual a 8. O 2 está multiplicando, vai passar para lá. Então, R é igual a 8 dividido por 2, que é igual a R$4. Então, o meu refri custa R$4, conforme também eu já tinha calculado anteriormente. Quem quiser provar, é só substituir agora os valores, você vai descobrir que os valores estão corretos. Entenderam, gente? Bom, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, fiquem à vontade para escreverem aí nos comentários ou me mandem inbox nos diversos links que eu deixo na descrição desse vídeo aqui. Bem, por hoje é só. Eu deixo aqui o meu convite para nos encontrarmos aí nas próximas aulas. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau!